É interessante falar nesse negócio, por exemplo, sobre a liderança, sobre observar o momento da dificuldade, porque essas pessoas que te travam realmente, que te fazem crescer. Eu tive uma experiência, eu até contei num vídeo anterior, que eu conto o seguinte, que quando eu estava na aeronáutica, eu fui colocado no departamento de treinamento de cachorros, eu treinava cachorros, e um dia um certo cachorro veio me atacar, um negrume, um pastor belga, um pastor alemão todo pretão, veio me atacar. Quando ele veio me atacar, eu levantei minha mão para dar um soco nele. Nervoso, né? Ao mesmo tempo assustado, mas mais nervoso que assustado. Quando eu levantei minha mão, o Adroaldo, que era um cabo da aeronáutica, segurou minha mão. Cara, tu é maluco, esse cachorro é do Major Brigadeiro, fulano de tal. 4 estrelinhas aqui em cima do ombro, cara. Tu vai tocar no cachorro dele, cara? Ai, oh Deus, me dá paciência. Ele olhou para mim assim, o que você falou? Não, pedi para Deus me dar paciência. Sérgio, pior do que você bater no cachorro foi a besteira que você acabou de falar. Como assim? Boa. Vamos lá no meu escritório. Chegou no escritório dele, abriu, era um irmão servo de Deus, da Assembleia de Deus na época. Abriu a Bíblia e começou a ler. Romanos 5, de 3 a 5. Que, aliás, esse texto fez o Sérgio que eu sou hoje. Daquele dia em diante, hoje eu sou o Sérgio por causa desse texto. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência, a esperança. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu olhei aquilo, ouvi aquela mensagem, aquele versículo, falei, uau. O Adroaldo olhou para mim e falou o seguinte: aí, Sérgio, você entendeu? Entendi. O que você tem a dizer agora em relação a isso aí? O que você acabou de falar sobre a paciência lá fora em relação ao negrume, ao pastor alemão preto. Bem, só tem uma coisa, depois desse texto, só tem uma coisa a fazer. E aí? Vai pedir perdão, né? Não, really. E eu falei, na mesma hora, eu olhei para cima, do lado dele, tipo que orando. Senhor, então me manda a tribulação, porque eu preciso aprender a desenvolver minha paciência, porque senão da próxima vez eu mato esse cachorro. Ele olhou para mim assim, ai Sérgio, diz isso, e saiu. Cara, mas eu vou te falar uma coisa séria pra você. Se tinha um dia que eu queria que Deus não tivesse me ouvido, era aquele dia. Mas ele ouviu. Ele ouviu e levou à risca o que eu falei. E mandou as tribulações. Naquela semana, 2 semanas depois daquele dia lá, eu fui transferido para o gabinete dos ministros, na aeronáutica. Um lugar que todo soldado conscrito, aquele soldado novinho, quer entrar, quer participar, quer trabalhar, servir o tempo dele ali no gabinete dos ministros. Por quê? É a melhor comida, é no último andar do prédio dos ministérios, isso em Brasília, é o último andar, você tem a melhor comida, você não tem que raspar a cabeça. Naquela época eu tinha cabelo, tá, gente? Hoje talvez não faça muita diferença, mas naquela época eu tinha cabelo, e ficar reco aqui atrás era terrível. Mas o fato é que lá não precisava raspar a cabeça. Eu fiquei super feliz, comida do melhor, 9 às 5 horas de trabalho, com aquelas 2 horas de almoço, tranquilo. Cara, gabinete do ministro era o melhor. E, cara, quando eu falo comida boa, eu tô falando comida boa. Comida boa, minha picanha, aquela comida, aquele almoço decente, café da manhã completo, parecia um hotel. Mas, como eu falei, Deus ouviu que eu tinha orado. E eu fui transferido para aquele lugar, estava lá, tranquilo, curtindo aquele mês maravilhoso. Mas no mês seguinte saiu no RDAR, esqueci como fala, regime da... Não, sei lá como que fala, esqueci. Mas que estava requisitando um soldado para um outro andar, trabalhar em outro departamento dentro daquele ministério, mas em outro departamento, em outra área. E eu, literalmente, fui escolhido por ser o mais novinho, porque no quartel tem esse negócio, ser o mais novinho é o que dança. Ou seja, o meu número era o mais longe, então eu dançava. Então lá fui eu, um mês depois, curtindo aquele lugar maravilhoso, gabinete, rebaixado. Mas não parou aí não. No outro mês, precisava de outra pessoa também em outro lugar. Fui rebaixado de novo. Resumindo a conversa, foram 12 meses. Em 12 meses, eu fui rebaixado 12 vezes. A ponto de voltar lá para o canil e voltar a tirar a guarda, agora com o cabelo totalmente raspado, recão, com aquele capacete branco da APA, da aeronáutica, e de guarda lá na porta do ministério, com minha arma lá, cumprimentando meus amigos que passavam lá e ficavam zoando de mim.
Poxa, Sérgio, que queda. Gente, eu nunca fui tão humilhado na minha vida. Eu nunca fui tão rebaixado na minha vida. Estava lá de cima, em 12 meses, passei, fui lá para baixo, fui só caindo. Cheguei. Quando cheguei lá num dia no canil, o Adroal estava no canil, ele chegou para mim para desabafar comigo. Puxa, Sérgio, desculpa o que aconteceu contigo, cara. Eu lamento muito o que aconteceu contigo, cara. Ai, não, cara. Não se preocupa não, Adroal. Eu tô dando baixa. Você é maluco, cara? Como assim maluco? Não tem emprego lá fora, cara. Não tem. As pessoas saem daqui, querem voltar, mas não conseguem. Deu baixo. Não tem como voltar mais. Então você tem que pensar direitinho para ver se vai sair ou não. Tu é maluco, sair não tem emprego lá fora. Eu falei, cara, é complicado, cara, mas eu vou sair. Sérgio, você não me ouviu a primeira vez. Sim, eu ouvi você a primeira vez. E levei a sério o que você falou comigo. Você lembra do texto que eu li para você? Claro que eu lembro. Você leu Romanos 5, de 3 a 5, foi? Nossa, você lembra mesmo. Claro que eu lembro. E vai continuar tomando decisões erradas? Não. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu posso ler esse texto novamente com você, mas interpretando de uma maneira um pouquinho diferente, adaptando com a minha situação? Ele olhou para mim assim, essa eu quero ver. Vamos lá no escritório. Pegou a Bíblia e me deu a Bíblia. Eu posso ler da minha maneira? Claro. Eu comecei a ler. E não somente isso, mas gloriamos também nas transferências, que era a minha tribulação. Sabendo que a transferência trará para você paciência de lidar com pessoas oficiais totalmente diferentes um do outro, que eu tinha que saber lidar com cada um deles, tendo a paciência, desenvolver a paciência com cada um daqueles caras que queriam estar mandando o tempo todo em cima de mim como um soldado raso. E essa paciência me trouxe experiência de cada ramo daqueles que eu trabalhei nos 12 meses que eu fiquei lá. E essa experiência me deu esperança de quando eu sair daqui, emprego não me falta. Porque eu entrei aqui sem nenhuma profissão e estou saindo com 12. Uau! Eu aprendi que a Bíblia nunca se engana, ela não mente. Esse versículo, Romanos 5, de 3 a 5, realmente mudou a minha vida. Hoje as pessoas perguntam, Sérgio, você tem muita experiência, técnica, experiência? Acredite, tudo começou quando eu aprendi a entender o que é a tribulação e glorificar. Glorificar na tribulação não é simplesmente chegar assim, glorifica na tribulação, não. É como se você tivesse ganhado um carro novo. Exato. Daquele plano, ganhei o carrão novo. Quando a tribulação vier, comemora, glorifica. Glorificar é isso, é comemorar pela tribulação, sabendo que a tribulação vai trazer paciência, a paciência é a experiência é a esperança. E a esperança nunca é vã. Então, o que o pastor falou, eu falo pastor aqui, mas é apto, tá, gente? Porque pode ser o que for, mas eu já estou profetizando. Amém. Tem toda a característica de pastor. Não sei porque você não é pastor ainda. Teologia só é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Então, o que ele falou aqui, que ele passou com os adolescentes, desenvolveram para ele ser a pessoa que ele é hoje. Exato. Se eu chegar para ele perguntar se você se arrependeu de tudo que você sofreu no passado, olha, é o que eu falo para o pessoal, se eu pudesse voltar ao tempo e fazer tudo de novo, mas manter aquilo que eu aprendi, seria maravilhoso. Exato. Mas para passar tudo de novo, não sei se eu queria, não. Sabe, Sérgio, vendo você falar, né, com experiência na palavra de Deus, quando a gente tem essa revelação, porque a palavra de Deus ela é uma revelação que nós temos que ter quando nós a recebemos, né? Para o homem pode ser ter rebaixado, uma humilhação, para o homem o deserto, né? Mas para Deus é uma escola de treinamento. Deus ele permite todas essas situações mesmo, realmente, para usufruir do melhor, né? Da vontade dele, que é boa, é perfeita, é agradável. Mas quando está no estado do deserto, do estado da humilhação, a gente, com nossos olhos naturais, a gente não consegue ver. Verdade. Mas quando a gente tem a revelação da palavra, como você recebeu, você vê que é um treinamento que Deus está te preparando para viver algo maior, naquilo que você já está vivendo na realidade. Não, é que nem pessoas que querem ir para academia para desenvolver aquele músculo, ficar bonitão, ficar com os pecs, né? Às vezes é melhor um barril que é mais fácil de carregar, mas tudo bem. quer ter os pecs todos envolvidão, todo mundo, todo saradão, é assim? As mulheres saradona, que é tudo assim. Mas quando chega lá na academia, o personal trainer chega e dá um peso para ele não suporta. Gente, tribulação nada mais é do que um peso que Deus coloca extra nas tuas costas. Mas esse peso vai trazer um fruto maravilhoso, que é aquele músculo que você tanto procura. Exato. Você quer ser musculoso? Então, pega a tribulação, glorifica a Deus
Para de reclamar. Reclamar não vai resolver nada. Mas glorificar a Deus, Deus vai te mostrar o porquê que você aprendeu aquela lição e tudo vai mudar na sua vida. Mas depende exclusivamente de como você aceita. E se você, por acaso, está assistindo aqui, já teve alguma experiência desse tipo, de uma tribulação, de uma luta, alguma coisa, deixa aqui embaixo comentando também, comenta pra gente. Sim. Vai ajudar até o YouTube divulgar mais vídeo aqui nosso aqui, tá bom? Rodrigo, Rodrigão, e hoje eu te chamei de cara já umas 2, 3 vezes, gente, Foi. carioca. Eu falo cara que é normal da minha linguagem. Então eu chamo ele de cara às vezes, de repente eu vou chamar ele de mané. É comum do carioca, tá, gente? Não se ofenda.